Jerubbaal, que é Gideão, de madrugada, e todo o povo que estava com ele, e acamparam junto à fonte de Arote. E o acampamento dos midianitas se encontrava ao norte da colina de Moré, no vale. E disse o Senhor: Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: minha mão me salvou. Até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Depois da mensagem sobre Jerubbaal, que era Gideão, é a mesma pessoa, aonde ele se levantou de madrugada numa grande missão que Deus havia dado a ele. Israel, nesse contexto, se encontrava numa situação muito difícil. Por quê? Porque Israel havia deixado o Senhor. Israel havia distanciado de Deus. E eles pagaram um grande preço. Por quê? Porque Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele falou para Israel: eu darei terras para vocês, frutíferas, que mana leite e mel. Vocês vão encontrar tudo pronto, mas vocês não deverão esquecer de mim, porque eu sou o Senhor. Porque no dia que vocês se esquecerem, em vez de vocês dominarem, serão dominados. Em vez de vocês possuírem e ficarem nessa terra, vocês serão tirados dela. Porque vocês devem continuar me adorando, me buscando, fazendo a minha vontade. Mas eu sou o Senhor, eu sou zeloso para cumprir com a minha palavra. Israel possuiu aquelas terras frutíferas. Eles chegaram àquele lugar, moraram naquele lugar, os anos foram passando, Israel se distanciou do seu Criador, do seu Deus. Essa mensagem de hoje, ela é atual para os nossos dias. Na proporção que você vai se aproximando de Deus, Deus também vai se aproximando de você. Na proporção que você vai buscando a Deus, Deus vai se revelando a você. Na proporção que você vai pagando o preço, Deus vai te honrando, porque Ele é um Deus justo. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia aos Hebreus capítulo 6 e o versículo 10. O que é que está escrito? Porque Deus, Ele não é injusto, para que não se lembre do vosso trabalho. Olha aí, significa dizer que tudo aquilo que você faz para Deus, você será recompensado por Ele. Tudo aquilo que você se dedica para a glória de Deus, com certeza você receberá do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Israel estava fazendo a vontade de Deus, eles estavam e seguiam vitoriosos. Mas quando chegou aquele lugar, eles se enriqueceram muito. O problema não era a riqueza, o problema não era o ouro, o problema não era a prata, o problema não era a posição, o problema não era o exército que tinha, o problema não eram as terras, mas o problema foi o próprio Israel, que deixou de buscar a Deus, que deixou de se aproximar do Senhor. E aí 3 nações se reúnem: os amalequitas, os midianitas e os do Oriente. Eles se reúnem e agora entram naquelas terras e diz que tudo
que Israel produzia, eles levavam. Tudo aquilo que eles plantavam, que eles colhiam, que eles vinham, esses povos, como uma grande multidão, e passavam por aquelas terras, e grande era o prejuízo que Israel tinha. Diz que quando eles saíam da terra, diz que Israel empobrecia cada vez mais. Mas o texto diz que Israel tomou posição e começou a clamar a Deus. Irmão, em toda a passagem da Bíblia, quando registra que um homem de Deus, uma mulher de Deus, começa a clamar ao Senhor, buscar de todo o coração, aí vem a resposta de Deus. Em toda a parte da Bíblia, todos os homens que oraram a Deus, que buscaram o Senhor, aí Deus responde a oração. Aí Deus entra, aí Deus age, aí Deus realiza. Por quê? Porque o homem passa a fazer o seu papel como Deus gostaria. O homem passa a fazer a sua parte. Israel estava numa situação difícil, porque do lado havia inimigo, do outro havia inimigo, na sua dianteira estavam os inimigos, na retaguarda tinha inimigos. Ele estava dentro de um círculo, ele estava rodeado de inimigo. Mas havia um Deus que zelava por Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que o povo passasse por situações difíceis, quando aquele povo reconhecia que haviam errado, que retornavam, que buscavam o Senhor, e Deus começava a agir, abrindo portas, Deus começava a abrir, dando vitórias, Deus começava a criar situações para poder fazer com que o povo viesse ser vitoriosos diante de grandes pelejas e de grandes batalhas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos, cada dia nós travamos grandes batalhas, batalha durante o dia, trabalhando, cada um tem os seus afazeres, com a sua família, no seu trabalho. Cada dia vamos para diante de grandes guerras, no sentido espiritual, mas Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando você se prepara, a luta vem, a tempestade vem, a batalha vem, a guerra espiritual vem, mas você continua de pé, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Vem tribulação, vem peleja, vem batalha, vem prova, mas você é cantando o hino da vitória, dizendo: Deus vai me dar vitória, Deus vai me tirar dessa situação, Deus vai fazer com que eu venha andar, Deus vai fazer com que eu venha atravessar essa situação e chegar do outro lado para louvar e adorar e dar o testemunho diante das pessoas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o povo de Israel, eles fizeram um levantamento, eles fizeram uma pesquisa. Vem cá, por que estamos nesta situação? Foi Deus que nos trouxe aqui, foi Deus que nos deu a terra, tudo produzindo, os animais, Deus nos deu condições. E por que nós chegamos nessa situação? E eles analisaram muito bem e puderam perceber que estavam muito distantes de Deus, mas reuniram as famílias e começaram a buscar o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas pastor, quando a gente está buscando a Deus e às vezes está diante de muitas coisas, sim, aí já é um contexto diferente. O importante é você estar firme, o importante é você estar conectado com Deus, independentemente de situações e de qualquer coisa. Mas naquele contexto, Israel havia se distanciado. Aí Deus permite, não que Deus quisesse aquilo, mas que Deus permitiu para que o povo viesse buscar o Senhor novamente. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está a pé.
Deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. E o povo se volta agora para Deus. O povo agora busca Deus. Está registrado na Bíblia que Deus, ele é achado quando o buscam de todo o coração. E por que eles buscaram de coração? Porque estavam humilhados. Eles estavam sendo saqueados. E Gideão se encontrava no lagar malhando o trigo, que era um local de processar uva, mas ele estava ali naquele local estrategicamente para poder guardar aquilo ali dos midianitas. E Gideão estava ali lutando, pelejando pelo seu povo, e Deus aí fala com ele, dizendo que ele iria livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Mas Gideão diz: mas Senhor, mas quem sou eu? Eu sou o menor da casa dos meus pais. A minha família é a menor. Tem tanta gente. Mas Deus disse: é você, Gideão. Você vai livrar. Como se fosse uma peleja contra um só homem. Eu, Senhor, vou dar vitória. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E aí agora Gideão junta pessoas, junta e faz e prepara um grande exército, 32.000 homens, para ir para a peleja, para a batalha. E eles se reúnem, mas Deus diz: ei, Gideão, tem muita gente. Se vocês forem para a batalha e na volta, eles dirão: ah, minha mão livrou, a minha mão nos livrou. Diga àqueles que são covardes que voltem. Tem 32.000 aí, Gideão, mas diga os covardes que voltem. Na mesma hora, voltou 22.000 homens. Significa dizer, pode ter muita gente, mas Deus diz: faz o seguinte, diga os covardes, vocês estão indo para uma guerra, diga os covardes que voltam. Já voltou 22.000. Aí ficou só 10.000. Ei, irmão, Deus conhece as pessoas. Significa dizer que aqueles 22.000 que voltaram não estavam prontos para a batalha. Não estavam prontos para a peleja. Pedro, em uma situação, dentro de um contexto, ele não estava preparado. Ei, Jesus disse assim: olha, o pastor vai ser ferido e vai dispersar as ovelhas. Pedro disse: Senhor, se for necessário, eu vou morrer por ti. Aí Pedro disse, aí Jesus: ei, Pedro, ei, o diabo pediu permissão para se andar, mas eu orei por ti. Eu te digo ainda que antes que o galo cante, tu me negarás quantas vezes? 3 vezes. Não, Senhor. Ali o texto até diz que ele repreendia, dizendo: não, se for possível, eu morro. E o que foi que aconteceu? Então Deus conhece. Quando Deus falou para Gideão: diga os covardes que voltam, vocês estão indo para a guerra. Aí 22.000, Gideão, vá. Eles voltaram. 22.000, não é homem. É muito homem, é quase metade dos homens de casa um. Talvez seja, porque entre homens e mulheres, digamos aí 70.000. Ei, voltaram, ficaram 10.000. Deus disse: daí muita gente, Gideão, que está contigo, leve para os ribeiros. E aquele que eu mandar colocar parte, vocês colocam. Ei, daqueles que foram colocados à parte, por causa da atitude que eles tiveram, foram 300 homens, e 9.700 voltaram. No meio de 32.000 foram para casa,
31.700. Ficou apenas 300 homens. Mas os 300 que ficaram eram homens de batalha, eram homens de coragem, eram homens com buzinas, eram homens com obediência, eram homens dispostos, era um homem que tinha confiança total. Sabe por quê? Porque eles iam lutar agora a ótica humana, na visão humana, com 3 nações, apenas 300 homens. Se fosse dentro de uma visão humana, para eles lutar dentro de uma visão humana, sem a ajuda de Deus, eles estavam indo para o matadouro. Mas eles confiaram no Deus que falou com Gideão. E Gideão fez 3 esquadrões de 100 homens, 100 mais 100, 200, mais 100, 300. E todos obedeceram à ordem de Gideão para pegarem as suas buzinas, para pegar os seus cântaros e para quebrar no momento certo, na hora exata. O que eu quero dizer com isso? Basta apenas confiar. Se a palavra de Deus diz que você tem que confiar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você só está vendo o que está diante de você, mas por trás da montanha, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, ele vê todas as coisas. Você vê dentro um limite, Deus é além do limite. Você vê o que está diante dos seus olhos, Deus vê todas as coisas. Aleluia. E a Bíblia diz que nada é impossível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. O que Deus quer chamar a atenção de cada um de nós através dessa palavra: firme, seja firme, vá em frente, não recue, marche, vá adiante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tanta coisa acontecendo no mundo, mas permaneça firme. Tanta coisa acontecendo, permaneça firme. Mas pastor, já estão falando aí numa única moeda. Permaneça firme. Pastor, já estão falando em união de nações. Permaneça firme. É a Bíblia se cumprindo. Pastor, já estão falando aí que vão implantar até chip dentro do homem para ser interligado ao computador. Permaneça firme. Tudo que está escrito vai acontecer. Mas eu quero dizer para você: Deus está cuidando de nós. Aleluia, a noiva do Cordeiro, louvado seja o nome de Jesus. Ele cuida de nós, Ele sabe qual é o melhor para nós. Os irmãos lembram que eu li aqui uma passagem que diz que Gideão levantou de madrugada? Você sabia que na maioria das guerras e batalhas, os ataques geralmente são de madrugada? Quando Gideão reuniu o povo, os inimigos estavam acampados, milhares e milhares e milhares e milhares. E Gideão vai com aqueles homens, os homens tudo preparado. Aí Gideão diz: olha, Deus já deu o sinal, Deus já me mostrou que vai entregá-los nas nossas mãos. Até o sonhador entre eles já falou do sonho que Deus vai entregar esse lugar em nossas mãos. Então, no momento certo, vocês vão tocar a buzina. No momento certo, vocês vão gritar como o grande grita. No momento certo, vocês vão quebrar os cântaros. No momento certo, vocês vão pegar as tochas de fogo. E Deus nos dará um grande livramento e uma grande vitória, porque Deus nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Pastor, mas por que muitas vezes eu planejo uma coisa, eu até vou arquitetando algo e às vezes não sai do jeito que eu pensei, do jeito que eu programei? Não saiu, mas não significa dizer que Deus perdeu a batalha. Deus nunca perde batalha. Você às vezes pode planejar e não sair do jeito que você quis, mas está tudo sob o controle de Deus.
Deus sabe de todas as coisas. Oh, glória. Mas pastor, por que eu faço uma programação? Tem coisa que dá certo, mas tem coisa que não dá. Sabe por que não deu? Porque Deus não permitiu que desse. Porque se Deus permitisse, daria certo tudo. Ele está no controle de todas as coisas. E quando aqueles homens avistaram aquelas nações, aqueles homens de 3 nações, os amalequitas, os midianitas e os do Oriente, diz que era uma multidão muito grande, estavam deitados. Mas os irmãos sabem que em todos os tempos, mesmo o exército estando acampado, tem os vigia. Mas eles observaram tudo. Observaram tudo. E fizeram conforme Deus havia orientado. Se Deus lhe chama atenção para você ler a Bíblia, vá ler a Bíblia. Se Deus lhe chama atenção para você orar, vá orar. Se Deus lhe chama atenção para você vigiar, vá vigiar. Se Deus chama atenção de você pregar, então vá pregar. Se Deus chama atenção de você fazer a obra, vá fazer. Ei, haverá uma recompensa. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios está escrito, se não me falha a memória, 2 Coríntios 15, 57, versículo 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e abundantemente na obra do Senhor, porque há uma recompensa no Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. E aqueles homens foram instruídos. E eles se dividiram. Irmão, lutar contra 3 exércitos, ainda se dividiram os esquadrões de 100 mais 100, 200 mais 100, 300. Então eles ficaram em ponto estratégico. E aí houve uma ordenança de Gideão, e deu o aviso, e deram o sinal, e quebraram o canto, e tocaram as buzinas. Ei, e quando aconteceu aquilo, os homens que estavam acampados levantaram atordoados e se levantaram um contra os outros, e um se destruiu, e um destruiu. Eita, glória! Aleluia! Muita maioria se destruíram. Sobrou uma parte de homens daquele lugar e foram perseguidos, e muitos foram mortos. Por quê? Porque Deus também, Ele sentenciou aqueles homens. Porque Deus sabe e tem o conhecimento de todas as coisas. Pastor, porque Deus levou o povo de Israel para a terra prometida e tirou os povos que de lá estavam. Por que Deus tirou? Porque Deus sentenciou aqueles povos que estavam lá, porque estavam colocando os filhos para passar dentro do fogo, oferecendo os filhos para Maloque, oferecendo os filhos para os demônios, pessoas que estão na prática pecaminosa, pecando contra Deus. Ei, eles estavam zombando de Deus, e Deus agora levanta Israel para que venha tomar posse daquela terra, e Deus sentenciou aquele povo, e Deus tirou os povos que estavam naquele lugar, e Deus fez com que Israel entrasse, porque Deus está no comando de todas as coisas. Mas o mesmo Deus que colocou Israel, Deus disse: eu estou colocando vocês, mas se vocês não vigiarem, eu vou tirar vocês. E Deus tirou ou não? Tirou. Mas quando o povo clamou, mesmo estando em cativeiro, aí Deus cria situações e leva o povo de volta. Irmão, Deus só quer o melhor para o ser humano, ainda que para o ser humano pareça ser ruim, mas por trás Deus tem um propósito. Glória a Deus. Que
Quem é pai aqui, levanta a mão. Quem é pai? Quem é mãe aqui, levanta a mão. Pai e mãe. Ei, quando o menino, porque quando tá rapazinho de 18 anos, quer pessoas que se engrossar um pouquinho, quer mais ser corrigido. Mas, digamos, o menino está aprontando. O pai e a mãe, menino, o caminho não é este, esse caminho não é bom para você. Mas o menino resolve desobedecer. E o menino, ele continua desobedecendo e está indo em situações terríveis. Aí o pai ama, a mãe ama o filho. Mas ela observou e chegou a uma conclusão que aquele menino agora não vai ser chamado a atenção por palavras, mas ele vai ser corrigido, porque ele passou do limite. Não tem como mais aconselhar, porque ele não recebeu conselho, não recebeu nenhum conselho, e está fazendo a situação ficando pior. Então o que é que acontece? Aí o pai vai corrigir. A criança chora, o coração do pai muitas vezes fica sangrando por dentro. É assim ou não é? É assim ou não é? Mas depois da correção, a Bíblia diz que produz fruto. A criança na hora acha ruim, o momento não é bom, mas depois vai refletir, e quando ele crescer diz: meu pai estava certo, minha mãe estava certa, ela queria o melhor para mim, ele queria o melhor para mim. Às vezes situações nas nossas vidas, ei, você não está entendendo, Deus quer o melhor para você. O pai só corrige porque ele ama. O que é que a Bíblia diz? Que Deus corrige aquele que ele ama. Louvado seja o nome de Jesus. E a vitória, mais uma vez, foi do povo de Deus. Agora eles retornam. Eles não disseram que a vitória veio através do braço de carne dele. Não. Eles não disseram que a vitória veio porque ele estava com 300 homens muito preparados. Não. Eles disseram: a vitória é nossa através do braço do Senhor. A vitória é nossa porque Deus pelejou em nosso favor. A vitória é nossa porque Deus nos deu vitória. Bendito seja o nome de Jesus. E eles voltaram cantando, louvando, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu chego ali e dizer: olha, guerras, vocês sabem que guerra, o resultado de uma guerra é o quê, irmão? O que é o resultado de uma guerra? É o quê? Muitas. Você acha que Deus, Ele quer que o homem ele seja destruído, perdido? Quando vem isto acontecer, Deus já tem dado muitas oportunidades para que os homens venham se arrependerem. Mas por que muitos são destruídos? Sabe por quê? Porque se não forem destruídos, irão destruir muita gente, muitas pessoas. Por que Deus permite? Porque aquelas pessoas que estão realmente na iniquidade, eles, no coração, o propósito é destruição, é matança. Então muitas vezes Deus permite ser aniquilados para que não venham assim destruir as pessoas. Então Deus tem um limite, Deus trabalha dentro de um limite. Ele permite até certa situação. Mas Deus dá oportunidade para as pessoas, Deus dá oportunidades para as nações, inclusive para a nação de Israel e as demais nações também, e nós também, da mesma forma, da mesma maneira. E nós somos igreja do Senhor. Deus muitas vezes nos dá oportunidade, Deus quer ver a gente acertando, aleluia. Não somos perfeitos, mas Deus sabe quando nós estamos se esforçando para atingir o alvo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Nosso
irmão Moisés, ele vai louvar o Senhor e será recolhida as contribuições.